Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no 6º dia da Semana de Oração Jovem, na Igreja Central de Salgadalha. Convido você a presenciar os últimos dias aqui comigo, mas acompanhe na íntegra com esses vídeos. Amém, meus queridos? Amém? Amém? Meus irmãos, como a semana passa rápido. Um dia desses eu estava falando para vocês que amar é sacrificar. E hoje eu vou falar que amar é segredo. Vamos recapitular. Passa aí, Ronaldo, por favor. Calma aí, deixa eu testar aqui. Vai. Tá ligado aqui? Vou passar. Foi eu ou foi tu? Pronto. Sermão 1. Amar é? Sacrificar. Sermão 2, amar é? Agradecer. Sermão 3, amar é? Perdoar. Sermão 4, amar é? Confiar. Sem pescar. O de ontem, amar é? Obedecer. Estão afiados, meus queridos. Sermão 5, amar é obedecer. E o de hoje, sem mistério, sem segredo, de uma vez, amar é? Glória a Deus. Vamos adorar o nosso Deus em espírito e em verdade nessa noite, meus queridos. Já abre a sua Bíblia rapidinho no versículo-chave que se encontra em João, capítulo 4, e o verso 23. Esse verso é importantíssimo para a mensagem dessa noite, meus queridos. Então abram aí rapidinho, João, capítulo 4, versículo 23. Rapidinho, João capítulo 4, verso 23. Todo mundo encontrou? Amém. Feche seus olhos rapidinho para fazermos uma oração. Pai de suprema bondade, a tua palavra foi aberta. Eu peço a instrução do teu Santo Espírito aqui nessa noite, que possamos entender a tua palavra como o Senhor quer que entendamos, não da nossa maneira, não da maneira como pode ser que venhamos a entender, mas da maneira que o Senhor quer que entendamos, Pai. Nos dá sabedoria, nos dá o entendimento e fica conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Em cima do verso 19 tem o título, que aqui na minha diz, a verdadeira adoração. E leiam comigo o versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros o quê? Adoradores. Me ajudem, a voz não está colaborando. Os verdadeiros o quê? Adoradores. Adoradores. Eles adorarão o Pai em espírito e em porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Meus queridos, eu quero que nessa noite vocês saiam daqui entendendo que amar é adorar. Assim como vocês já entenderam que amar é sacrificar, agradecer, perdoar, confiar, obedecer. Hoje você vai sair daqui entendendo que amar é adorar. E aí, meus queridos, eu vou começar contando histórias para vocês, que saiu até em televisão há alguns anos atrás. Em um anúncio de TV, um jovem está dividido entre seguir em frente ou não com um casamento o quê? Arranjado. No país onde ele nasceu, no seu país de origem, os casamentos arranjados eram completamente normais, comuns. Mas ele fez uma viagem para os Estados Unidos e ele descobriu que nem todo lugar no mundo funciona dessa forma. E ele foi questionado dentro de si mesmo: será que eu deveria continuar esse casamento arranjado? Eu nem vi a minha futura esposa, eu não sei como ela é. Mas esse jovem, ele era íntegro para com os princípios que foram ensinados pelos seus pais. E ele era justo e fiel à sua cultura. E esse jovem decidiu continuar com o casamento. E aí ele estava esperando pela sua esposa no aeroporto. Obedientemente, ele estava com a florzinha, todo cheiroso, acredito que bem arrumado. Ele estava esperando pela sua mulher, mesmo que ainda não a tivesse visto. E ele estava incerto, ele estava com medo. Mas, no momento em que ela chegou e que ele viu ela, tudo mudou. Ele descobriu que aquela mulher era linda.
Ele olhou para aquela mulher e ele achou ela radiante, uma mulher esplêndida, uma mulher linda, que nem Kailane, uma mulher maravilhosa. E aí, aquele rapaz decidiu continuar com o casamento. E aí você pode me perguntar, o que mudou? Porque esse jovem, ele estava com medo, Felipe, e de repente ele decidiu continuar, porque do medo ele passou para a alegria, do medo ele passou para a coragem, porque ele viu a mulher, porque ele viu a sua futura esposa. E aí, meus queridos, eu posso fazer uma analogia para vocês nessa noite, porque muitas das vezes nós acabamos servindo e adorando a Deus por o quê? Assim como esse jovem ia se casar com essa mulher por obrigação. Você entende isso? Mas, meus irmãos, esse jovem mudou de obrigação para amor no momento em que ele viu como era a sua esposa. E eu lhe digo uma coisa: quando você olhar para Deus, você vai deixar de obedecer Ele, de amar Ele por obrigação, de fazer as coisas por obrigação. Você não vai mais servir as outras pessoas por obrigação. Você vai fazer isso por amor. E por isso você vai adorá-lo. Porque amar é adorar. Meus queridos, repitam mais uma vez: amar é adorar. Saia com isso assinado no seu coração. Então, meus irmãos, quando nós temos uma visão de quem realmente o nosso Deus é, nós somos constantemente transformados. Nós somos mudados. Nós nos tornamos pessoas melhores. E quando nós conhecemos quem Ele é, nós o amamos verdadeiramente. E daí que vem a verdadeira adoração. Meus irmãos, uma vez que entendemos o seu grande amor, servir e adorar não é um dever, é uma alegria. Essa é a mensagem que eu quero trazer para você. A adoração muitas das vezes é vista como uma forma polêmica. Como adorar a Deus? Quando adorar a Deus? De que forma? Usando quais instrumentos devemos adorar a Deus? Talvez essa seja a pergunta no seu coração. E eu vim responder ela com 3 versículos. Os 3 se encontram no livro de Mateus. Então você vai abrir o primeiro versículo e você vai deixar sua Bíblia aberta, porque depois nós vamos para o segundo e para o terceiro. São 3 exemplos de verdadeira adoração na Bíblia. Então abre Mateus, primeiramente no capítulo 2. Mateus capítulo 2. Nós vamos ler os versos 11 e 12. Mateus capítulo 2, versos 11 e 12. Alguém procurando, levanta a mão. Ninguém procurando ainda? Todo mundo achou? Todo mundo achou? Está procurando? Se alguém ainda não achou, por favor, levanta a mão. Eu vou ler quando todo mundo achar. Ninguém levantou, então vamos ler. Meus queridos, versículos 11 e 12. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o quê? E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e o quê? Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho até a sua terra. Felipe, qual é o contexto? Eu li 2 versículos-chave para vocês, mas o contexto é o nascimento do nosso querido Jesus. Ele nasceu em uma manjedoura, nasceu em um lugar humilde, nasceu em um lugar pobrezinho. E o nosso Salvador, ele era tão grandioso que 3 magos que passavam viram uma estrela no céu e eles foram seguir essa estrela porque eles sabiam, segundo as Escrituras, segundo a profecia, que era o nascimento do Messias, do Cristo, do Salvador. E aí, meus queridos, eles seguiram essa estrela. E imagine o tanto de tempo que levou até eles chegarem a Belém. O tanto de tempo que demorou essa caminhada deles. Talvez o calor, talvez o frio pela noite. Imaginem
as terras, os pés cansados, e eles caminharam e caminharam e caminharam até encontrar Jesus, para quando chegar lá, adorá-lo. Entenda o valor da adoração, quando essas pessoas caminharam quilômetros para adorar a Jesus. Meus queridos irmãos, e ali eles deixaram tesouros que seriam muito valiosos para a criação de Jesus, tanto que um momento depois, José, Maria e Jesus tiveram que fugir para o Egito, para que Jesus não fosse morto, e eles foram sustentados pelos presentes que esses magos deram. Meus queridos, outra coisa muito importante, no final do versículo diz que eles regressaram por outro caminho. Herodes pediu: vão à frente, vejam onde nasceu, onde está esse menino, esse rei dos judeus, e venham me informar para que eu também possa ir adorá-lo. Mas Herodes não queria ir adorar Jesus. Herodes queria matar Jesus, porque ele seria o rei dos judeus e ia tomar o trono de Herodes. Herodes não iria permitir isso, e essa má intenção ele transformou em uma estratégia sutil e pediu que eles voltassem e afirmassem para ele onde estava Jesus. Mas esses magos foram informados em sonho para não voltar até Herodes. E eu vou ser ousado em dizer uma coisa para vocês, meus irmãos: quando nós amamos a Deus verdadeiramente e o adoramos, nós vamos voltar por um caminho diferente. Amém. Em outras palavras, quando você adora a Deus em espírito e em verdade, você vai ter uma mudança nos rumos da sua vida mental, física e espiritual. Para você se transformar em outra pessoa, você vai andar em outros caminhos. Você vai voltar por outro caminho. Vocês entenderam essa história número 1? Sim ou não? Sim. Vocês estão entendendo até agora que a adoração, ela é imprescindível para aquele que ama verdadeiramente a Deus. Vocês entendem que a adoração valeu vários quilômetros caminhados por esses magos, e que essa adoração requer de você tempo integral, requer de você sinceridade, porque amar é adorar. E aí nós vamos para a história número 2, Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, nós vamos ler os versículos 32 e 33. Essa história aqui, eu queria saber se alguém lembra quando nós lemos ela. Nós lemos metade dela e vamos ler 2 versículos finais dela. Foi de quando Jesus caminhou sobre as águas, chamou Pedro, Pedro caminhou também, e daí Jesus foi reconhecido como Filho de Deus por Pedro. Quando nós falamos sobre isso? Amar é perdoar. Tá afiado. Amar é perdoar. Nós falamos sobre a história de Pedro. E nós lemos esses versículos aqui, meus queridos. E agora nós vamos ver versículo 32 e 33. Todo mundo encontrou? Amém? Amém. Alguém procurando, levanta a mão, por favor. Vai, Luminha, vai, Luminha. Achou? Pronto, Luminha achou também. Vamos ler então, meus queridos. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco, o quê? Dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Meus irmãos, nessa passagem aqui, os discípulos despediram uma multidão e pegaram um barquinho enquanto Jesus foi ao monte para orar. E aí, já deu tarde, o sol se pôs e os discípulos não tinham visto Jesus voltar. Mas aí Jesus voltou, veio até o barquinho, caminhando sobre as águas. Jesus, ele não pegou outro barquinho e foi até lá, ele não foi nadando, ele não chamou, ele foi caminhando sobre as águas. E os discípulos tiveram medo. Vocês lembram que eu falei para vocês? Imagina, 3 horas da manhã, uma pessoa andando sobre as águas do mar. Meus queridos, Jesus, ele pediu: não tenham medo, porque sou eu. E esse sou eu
pode ser traduzido também como eu sou, e vem do termo Iavé. Jesus não estava apenas dizendo, sou eu Jesus, estava dizendo, sou eu Criador. Jesus estava dizendo, é o teu Deus que está aqui. E quando ele volta para o barco com Pedro, ele ordena, mar se acalme, ventos cessem, tempestade chega. E o mar se acalmou, meus queridos. Após ver isso, os discípulos que estavam ali com Pedro, o próprio Pedro, não conseguiram se conter. E o que? Adoraram a Jesus, adoraram a Deus. Depois de ver o que ele era capaz de fazer, de como ele era o próprio Cristo, de como era o Messias tão esperado, tão poderoso, o Filho unigênito de Deus, eles o adoraram. Recapitulando com vocês, os magos foram adorar Jesus. Os discípulos adoraram Jesus depois dele ter feito esse milagre de acalmar as águas. E o terceiro verso, eu convido você a ler comigo. Mateus, dessa vez do capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 9, meus queridos. Capítulo 28, vamos ler o versículo 9. E prestem atenção, nós falamos de um momento de adoração a Jesus no seu nascimento, um momento de adoração a Jesus durante seu ministério, e agora nós vamos ver um momento de adoração a Jesus após a sua ressurreição. E preste muita atenção nesse versículo. Versos 9. Alguém ainda não encontrou? Levanta a mão. Tudo bem, vamos ler. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. E o quê? Felipe, qual é o contexto? Na sexta-feira passada, a este acontecimento, Jesus foi crucificado, foi morto. E ele ressuscitaria no domingo, como diziam as Escrituras. E aí, 3 mulheres foram até o lugar onde Jesus tinha sido sepultado, levar bálsamo. Nos dias de hoje seria como pegar uma flor e levar no túmulo de um ente querido. Elas estavam fazendo isso, iriam fazer isso por sinal de respeito, de amor e de carinho para com Jesus. E também, eu afirmo a vocês, em sinal de adoração. Só que essas mulheres, ao chegarem lá, se depararam com um anjo. E o anjo perguntou, por que está aqui procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. O seu Jesus ressuscitou. Vá e conte aos discípulos, vá e conte para sua família, vá e conte aos seus amigos, o seu Jesus não está morto, porque ele prometeu que voltaria, ele ressuscitou. Essas mulheres, elas tiveram o privilégio de ver Jesus pela primeira vez, depois de ser ressuscitado. E pode até ser um pouco contraditório, porque as mulheres da época não tinham opinião. As pessoas não ligavam para o que as mulheres diziam, não atribuíam valor à fala das mulheres, mas essas mulheres saíram e proclamaram: Jesus ressuscitou. E ali
elas adoraram a Jesus. Meus irmãos, no momento em que Jesus foi morto, naquela sexta-feira, a maioria das pessoas que estavam ali fugiram. Os discípulos se espalharam. Já dizia o profeta: vai ser morto o pastor e as suas ovelhas vão se espalhar. Quando Jesus morreu, o desespero, o medo, a incerteza e a insegurança bateu na porta da casa de cada um que servia a Jesus ou que dizia adorar a Jesus. As pessoas ficaram com medo, ficaram tristes, desesperança. Meus queridos, aquelas pessoas não tinham para onde ir, não tinham o que fazer. Algumas delas tinham dedicado tanto tempo da sua vida, tinham esquecido de familiares, de bens, de riquezas para seguir a Jesus. Tinham abandonado coisas para seguir a Jesus. E agora que Jesus estava morto, o que elas iriam fazer? O que elas iriam sentir? Qual a direção seguir agora? Talvez essa seja a dúvida no seu coração. Eu estou falando com você. Talvez você se pergunte: cadê esse Jesus que ainda não voltou? Se esse Deus é tão bom, por que existe tanto sofrimento? Por que eu estou aqui sofrendo? Por que eu tenho problemas? Se esse Deus é tão bom. Mas aí, quando elas foram levar o bálsamo até Jesus, descobriram que ele tinha ressuscitado. E quando elas viram realmente Jesus, estiveram frente a frente com ele, elas o adoraram. Meu querido, nessa noite eu estendo um apelo a você para adorar a Deus. Amém. Eu expliquei para vocês que amar é adorar. Eu expliquei para vocês a importância da adoração. E para fechar, eu queria trazer uma comparação entre duas pessoas, duas muito importantes pessoas. A primeira delas, Charles Darwin. Talvez alguns de vocês não saibam disso, e é bom que vai ser uma curiosidade a mais. Antes eu vou só dar uma explicadinha. Charles Darwin, ele foi um cientista que formulou, através das suas pesquisas na Ilha de Galápagos, a teoria da evolução, da qual as espécies mais bem adaptadas sobreviviam. E aí, meus queridos, Charles Darwin, ele escrevia, e ele fez uma autobiografia, dizendo: minha principal diversão e meu único emprego ao longo da vida tem sido o trabalho científico. Deste trabalho, acrescentou, nunca fico ocioso, pois é a única coisa que torna a minha vida suportável. E muitos anos mais tarde, ele escreveu mais uma coisa: a poesia me deu grande prazer. Eu me deleitei muito com Shakespeare, mas agora, por muitos anos, é tão insuportavelmente entediante que me dá náuseas. Minha mente parece ter se tornado uma espécie de máquina para moer leis gerais a partir de grandes coleções de fatos. Essa perda é uma perda de felicidade. Eu me tornei uma folha murcha para todos os assuntos, exceto ciência. O objeto de adoração de Charles Darwin foi a ciência, e por muitos anos da sua vida ele se dedicou exclusivamente a isso. E anos mais tarde ele admitiu: eu me tornei uma folha murcha. Tem uma frase famosa que diz: nós nos tornamos o que nós adoramos. As coisas que você adora influenciam as suas decisões, o seu caráter. Vou passar aqui mais uma vez, por favor. Passa aí, Ronaldo. Aí. E agora, Jonathan Edwards.
ele é um teólogo, um cara também muito inteligente. E ele escreveu isso aqui quando eu tinha 19 anos. Resolvi lançar a minha alma sobre o Senhor Jesus Cristo, confiar nele e consagrar-me inteiramente a Ele. Percebam que são dois objetos de adoração completamente diferentes. E preste atenção, Charles Darwin se considerou uma folha murcha, enquanto Jonathan afirmou: ele trouxe para a alma uma pureza inexprimível. Ele, Deus, brilho, paz e êxtase. Em outras palavras, transformou a alma em um campo, um jardim cheio de flores. Enquanto Darwin se sentia uma folha murcha, Jonathan se sentiu um jardim cheio de flores lindas. Vocês entenderam nessa noite? Os magos que foram adorar a Jesus, os discípulos que adoraram a Jesus depois de ver ele acalmando a tempestade, e vocês viram também as mulheres adorando a Jesus depois dele ter ressuscitado. E agora é a sua vez. Tem você adorado a Deus? Tem você colocado Ele em prioridade? Porque eu digo a você, você pode estar adorando outras coisas. Aquilo que estiver ocupando o lugar de Deus, leia-se, o primeiro lugar na sua vida, isso você está adorando. Meus queridos irmãos, entenda que em primeiro lugar na sua vida, aquilo que você adora, aquilo em que você acorda pela manhã e busca primeiro, aquilo que você busca por último quando vai dormir, aquilo que você lembra dos seus dias bons e que você lembra também dos seus dias ruins, aquele a quem você pede ajuda quando precisa, aquele que você quer companhia mesmo quando não precisa de ajuda, esse Jesus, o seu Deus. Ele merece a sua adoração. Ele quer a sua adoração. Porque, meus queridos, essa noite vocês vão dizer comigo que amar é adorar. Passa aí, por favor. Amar é adorar. Amém. E nesse momento eu quero fazer uma oração. E essa oração eu gostaria de chamar todos vocês que desejam adorar a Deus em espírito e verdade, assim como os magos adoraram a Jesus, assim como os discípulos adoraram a Jesus, e assim como Maria Madalena, a outra Maria e uma outra mulher adoraram a Jesus. Se você tem planos de adorar esse Deus, eu convido você não só a ficar de pé, como vir até aqui à frente. Se você quiser adorar esse Deus, venha até aqui, chegue um pouquinho mais perto do altar do Senhor. Vamos dar as mãos uns aos outros e vamos assumir que nós vamos adorar a esse Deus. Porque amar é adorar. Feche seus olhos. Senhor, Deus e Criador, nós entendemos nessa noite a importância da adoração, meu Pai. A tua igreja está aqui reunida, os teus filhos estão aqui nessa noite, assumindo: Senhor, eu quero te adorar, eu quero te buscar quando eu acordar pela manhã. Eu quero agradecer ao Senhor por tudo que já tenho. E eu quero adorar ao Senhor em espírito e verdade quando eu for dormir. Eu quero adorar ao Senhor pela comida que eu tenho, pelo teto que eu tenho, por tudo que eu tenho, Senhor. Eu quero te adorar, não por obrigação. Eu quero te adorar por amor, Senhor. Que essas sejam as palavras nos corações de cada um aqui, Pai.
que nossos corações sejam amolecidos para ter um contato contigo, para ter uma aliança direta com o Senhor. Estão aqui reunidos, Pai, porque sentimos a necessidade de Te adorar. Que possamos dar a devida importância e prioridade que só cabe ao Senhor. Que possamos, Senhor, mesmo que não vejamos milagres, mesmo que não tenhamos testemunhado o Teu nascimento, ou mesmo a Sua ressurreição, que possamos Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Te adorar como os apóstolos, Te adorar, Senhor, como os discípulos, Te adorar como fizeram aquelas mulheres, Te adorar como fizeram os magos, Te adorar, Senhor, como fez os profetas e as profetisas que já passaram por essas terras. Nossa semana de oração tem sido uma bênção, Pai. Amém. Possamos ir para casa nessa noite focados no que tange a amor ser adoração. Mais uma vez eu reafirmo, nós aprendemos até hoje, amar é sacrificar, amar é agradecer, amar é perdoar, amar é obedecer, Pai, amar é confiar. E hoje nós vimos que amar é Te adorar, porque o Senhor é de infinito amor e bondade e tem cuidado de nós desde o nosso nascimento, e que por amor nós vamos Te adorar. Essa oração, na verdade, meu Pai, é uma carta que tem como remetente o Senhor, e ela tem um selo, Pai. Esse selo está assinado com o nome de Jesus. Amém.